O Dow Jones, na realidade o nome é Dow Jones Industrial Average, mais conhecido por Dow Jones, é o segundo índice mais antigo nos Estados Unidos, fundado por Charles Dow em 1896. Charles Dow era o editor do The Wall Street Journal, e o The Wall Street Journal, na realidade, é quem forma esse índice. São os editores desse jornal quem escolhem as empresas que compõem esse índice. É um índice que, a par do Nasdaq Composite e do S&P 500, são os três índices, os três indicadores dos movimentos nos mercados norte-americanos. É composto pelas 30 maiores empresas norte-americanas e a média que essas empresas venham a evoluir nos mercados financeiros é aquilo que irá ser refletido no índice. Posso dar um exemplo. Por exemplo, o PSI 20, índice português, com as 20 maiores empresas portuguesas a cotar em bolsa, se hoje estiver a subir 1%, significa que, em média, as 20 maiores empresas portuguesas estão a subir 1%. Há umas que vão estar a subir mais, há umas que vão estar a subir menos, há umas que provavelmente até poderão estar a cair, mas a média é exatamente 1%. E os índices existem para nós podermos fazer paralelismos, ou comparações neste caso, entre o comportamento e a evolução económica dos diversos países em termos mundiais. E, portanto, o Dow Jones é mais um índice, mas um dos índices mais importantes do mundo, não só por ser um dos índices mais antigos, mas também por ser o índice que é constituído pelas 30 maiores empresas norte-americanas. Sendo a economia norte-americana uma das principais, se não a principal economia mundial, isto revela a situação em que se encontra atualmente, em termos financeiros, o país, e isso, obviamente, deverá ser comparado não só com o nosso continente, com a Europa, mas também com os restantes continentes, que se encontram atualmente em situações totalmente distintas. Portanto, estamos nos Estados Unidos numa fase de expansão, por isso é que os mercados estão em máximos históricos, ao passo que, por exemplo, na Europa a situação não é exatamente a mesma e por isso mesmo os índices europeus não se encontram nos mesmos níveis que os índices americanos estão. O facto de a cotação das 30 maiores empresas norte-americanas se encontrar atualmente em máximos, e falo, por exemplo, da Apple, da Nike, da Pfizer, da JP Morgan, portanto, citando aqui apenas alguns nomes, isso revela que, atualmente, também a situação económica nos Estados Unidos encontra-se num ciclo expansionista. Aliás, a taxa de desemprego está em mínimos, nos 4,9%. Amanhã será divulgado o PIB nos Estados Unidos, que deverá mostrar um aceleramento de 2,1%, face ao último trimestre, e, portanto, isto é um reflexo daquilo que se está a passar na economia norte-americana. Portanto, estamos numa fase, obviamente, uma fase de expansão, uma fase de saudável na economia norte-americana. Os 20 mil pontos são um valor simbólico, não é? Porque são um valor bonito, um valor psicológico, um valor que nunca antes tinha sido atingido, nos 120 anos de história deste índice. Estamos num patamar onde nunca nos encontramos, ou seja, num conto geral, as 30 maiores empresas norte-americanas nunca valeram tanto como valem atualmente.